O capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é uma reflexão profunda sobre temas espirituais centrais para o entendimento da moral cristã, especialmente em relação às aflições, expiações e o sofrimento humano. Este capítulo conecta diretamente os ensinamentos de Jesus com a visão espírita de justiça divina, apresentando as dificuldades da vida terrena como oportunidades para o aprimoramento espiritual. A principal mensagem que Kardec transmite é que as aflições, longe de serem vistas como punições arbitrárias, são consequências de ações passadas, muitas vezes de existências anteriores. O sofrimento é, portanto, uma forma de resgatar faltas, e por meio dele, o espírito se purifica, ascendendo espiritualmente. Além disso, o capítulo expõe a importância da misericórdia como uma virtude fundamental para a prática cristã e a relação com Deus, e apresenta a ideia de que a cegueira, embora pareça uma maldição material, pode, sob uma perspectiva espiritual, ser uma verdadeira bênção, aproximando o indivíduo da luz divina. O capítulo inicia com uma reflexão sobre a misericórdia, que é uma virtude essencial no cristianismo, conforme ensinado por Jesus. Ele destaca que as pessoas misericordiosas, que praticam o perdão e a bondade, são as verdadeiramente abençoadas. A misericórdia é vista não apenas como um ato de generosidade, mas como um reflexo da própria natureza divina, pois Deus, em sua infinita bondade, é misericordioso com todos os seres. As pessoas que praticam essa virtude, portanto, se aproximam da luz divina e se preparam para as bênçãos do reino de Deus. Kardec conecta a misericórdia com a ideia de que as aflições da vida humana, incluindo as dificuldades materiais e espirituais, são uma parte essencial do processo de evolução. As dificuldades e sofrimentos não devem ser vistos como punições aleatórias ou como falta de sorte, mas como uma consequência natural das ações passadas, tanto desta como de vidas anteriores. A misericórdia, portanto, se torna uma forma de aliviar o sofrimento dos outros e também de aprender a lidar com o sofrimento pessoal, reconhecendo-o como uma oportunidade para o aprimoramento da alma. No início do capítulo, Kardec explica que muitas das aflições e dores que uma pessoa experimenta são expiações por erros cometidos em vidas passadas. A ideia de que o sofrimento tem um caráter de justiça é central para a doutrina espírita. Deus não pune as criaturas de maneira arbitrária, mas permite que as consequências de seus atos os acompanhem até que as dívidas espirituais sejam quitadas. Essas aflições funcionam como instrumentos de purificação, corrigindo erros passados e ajudando o espírito a evoluir. Kardec aprofunda essa ideia explicando a lei de causa e efeito, que rege todo o processo de evolução espiritual. Tudo o que acontece na vida de uma pessoa tem uma causa, seja ela desta ou de vidas passadas, e a dor que ela sente é proporcional ao erro cometido. O espírito que causa sofrimento a outro ser humano, seja por meio de palavras, ações ou pensamentos, poderá, em outra encarnação, sofrer em consequência dessa ação. A perda da visão é usada como exemplo para ilustrar esse conceito, indicando que aquele que usou sua visão para prejudicar os outros pode perder a sua própria visão como forma de expiação. Kardec reforça que, ao compreender a causa espiritual das aflições, o ser humano pode alcançar uma visão mais ampla sobre o sofrimento, aceitando-o com mais serenidade e resignação. Assim, ele começa a perceber as dificuldades como meios de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, em vez de vê-las como injustiças ou punições incompreensíveis. Um dos pontos mais profundos e interessantes do capítulo é a reflexão sobre a cegueira, que Kardec apresenta como uma metáfora poderosa para o sofrimento espiritual. A cegueira física é, muitas vezes, interpretada como um castigo ou uma maldição, mas o autor propõe uma leitura diferente. A cegueira, em certos casos, pode ser uma verdadeira bênção espiritual. Isso ocorre porque, ao perder a visão física, o indivíduo é forçado a se concentrar em aspectos mais elevados da vida espiritual, afastando-se das distrações do mundo material e das tentações do ego. No entanto, essa interpretação não significa que a cegueira seja algo desejável ou que seja uma punição que Deus impõe sem razão. Pelo contrário, Kardec sugere que a perda de um sentido pode ser uma escolha do próprio espírito, que opta por essa forma de expiação em um processo de arrependimento pelos erros cometidos no passado. Assim, a cegueira se torna uma forma de purificação e um meio para o espírito se aproximar mais de Deus, livre das distrações terrenas. A verdadeira luz, segundo Kardec, não é aquela que ilumina os olhos materiais,
mas aquela que ilumina o coração e a alma. O conceito de penalidade de talião, que está relacionado ao princípio da justiça divina, também é explorado. Kardec explica que, quando alguém perde a visão como resultado de ações passadas, isso pode ser interpretado como uma forma de pena de talião, ou seja, a pessoa sofre uma consequência proporcional ao mal que causou a outra, como uma forma de aprendizado e redenção. Nesse contexto, a dor e o sofrimento que a pessoa sente não são vãos, mas têm uma função clara de corrigir um erro cometido, ajudando a alma a evoluir espiritualmente. Um dos aspectos mais importantes do capítulo é a ideia de que o sofrimento é uma ferramenta de purificação. Kardec sublinha que as provas e tribulações que enfrentamos são importantes para o nosso progresso espiritual. O sofrimento não é um mal em si, mas uma oportunidade para o ser humano se tornar melhor, mais compassivo e mais próximo de Deus. A dor, seja física ou emocional, tem a função de nos ensinar a valorizar a bondade, o perdão e a paciência, características essenciais para a ascensão espiritual. Ao aceitar as dificuldades com resignação e fé, a pessoa pode transformar a dor em um meio de crescimento e superação. Kardec também destaca que a prática da misericórdia, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo, é fundamental nesse processo de purificação. A misericórdia não é apenas um ato de bondade, mas uma forma de transformar o sofrimento em uma experiência de aprendizado e evolução. Outro ponto importante abordado no capítulo é a fé como um alicerce essencial para lidar com o sofrimento. Kardec explica que, ao ter fé em Deus e na justiça divina, o ser humano pode encontrar consolo e esperança, mesmo nas situações mais difíceis. A fé permite que o indivíduo enxergue além das dificuldades imediatas e compreenda o sofrimento como parte de um plano maior, que visa o crescimento espiritual. Além disso, Kardec nos exorta a aceitar as provas com paciência e confiança, pois, ao final, elas sempre conduzem à elevação espiritual. A ideia de que as dificuldades e o sofrimento são temporários e que a vida espiritual continua após a morte é um consolo fundamental para aqueles que enfrentam grandes tribulações na vida. O capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra-prima de Allan Kardec, pois expõe com clareza a relação entre as aflições, a misericórdia e a evolução espiritual. Através da interpretação das dificuldades da vida como expiações e oportunidades de crescimento, o autor oferece aos leitores uma visão mais profunda do sofrimento humano e das leis espirituais que regem a vida e a morte. A misericórdia, a fé e a aceitação das provas são apresentados como caminhos para a elevação espiritual, transformando as dificuldades em oportunidades para se aproximar de Deus. O capítulo também faz uma reflexão profunda sobre o valor da cegueira e do sofrimento físico como formas de purificação espiritual, enfatizando que as leis divinas são justas e que, através da dor, o espírito pode se redimir e alcançar a verdadeira luz do coração. Se você gostou deste conteúdo e acredita que as lições sobre misericórdia, sofrimento e evolução espiritual podem ajudar outras pessoas, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais vídeos como este. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre a relação entre o sofrimento e o crescimento espiritual. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e evolução.